One version of Nefertiti's official portrait. She may herself have signed off on this image. If you are a scientist, you cannot announce a discovery unless you are sure 100% that this mummy is for Queen Nefertiti. A história da rainha Nefertiti há muito tempo cativa historiadores e o público em geral, pois sua beleza, poder e vida enigmática alimentaram intrigas durante séculos. Esse vídeo explorará o aspecto menos conhecido e brutal de sua história, sua execução. Ao nos aprofundarmos no contexto histórico, no cenário político e na dinâmica social do Egito Antigo durante a época de Nefertiti, traçaremos um quadro vívido das circunstâncias que levaram à sua queda e das repercussões que isso teve na civilização egípcia. Junte-se a nós pela cativante e trágica história da brutal execução da rainha Nefertiti e descubra como tudo realmente aconteceu. Para entender completamente os eventos que levaram à execução brutal da rainha Nefertiti, é essencial primeiro compreender o contexto histórico do Egito Antigo durante sua vida. O período do Novo Reino, por volta de 1550 a 1077 a.C., foi uma época de grande prosperidade, avanços arquitetônicos e expansão territorial. A história de Nefertiti se desenrolou durante a 18ª dinastia, que marcou o auge da civilização egípcia. Nascida por volta de 1370 a.C., a vida inicial de Nefertiti permanece envolta em mistério. Acredita-se que ela era de origem nobre, possivelmente filha do oficial de alto escalão Ai, que mais tarde se tornou faraó. Alguns estudiosos, no entanto, argumentam que ela pode ter sido uma princesa estrangeira no reino de Mitanni, na atual Síria. Independentemente de suas origens, é evidente que Nefertiti foi uma figura influente na corte egípcia desde muito jovem. Nefertiti casou-se com o faraó Amenhotep IV por volta de 1353 a.C., se tornando a sua grande esposa real. Amenhotep IV foi um governante controverso que iniciou uma série de reformas religiosas e políticas que teriam um impacto duradouro no Egito Antigo. Durante os primeiros anos de seu casamento, Nefertiti e Amenhotep IV eram devotos do panteão egípcio tradicional, adorando principalmente o deus do sol, Amon. No entanto, Amenhotep IV logo passou por uma transformação religiosa, abandonando a adoração a Amon e elevando a divindade solar menos conhecida, Aten, ao status de suprema. Essa mudança no foco religioso culminou com o faraó mudando seu nome para Akhenaton, que significa eficaz para Aton. Nefertiti, como sua principal consorte, desempenhou um papel fundamental no apoio e na promoção dessa nova religião monoteísta focada em Aton. O casal real tomou a ousada decisão de transferir a capital de Tebas para o centro de adoração a Amon, para uma cidade recém-construída chamada Akhetaten, hoje conhecida como Amarna. O período Amarna, como é chamado atualmente, foi marcado por uma profunda mudança na expressão artística e cultural. Os retratos convencionais da realeza foram substituídos por representações mais naturalistas e íntimas, com Nefertiti e Akhenaton frequentemente mostrados juntos com suas 6 filhas. Essa revolução artística permitiu uma visão única da vida privada da família real, uma raridade na arte egípcia. As mudanças religiosas e políticas radicais instigadas por Akhenaton e Nefertiti, no entanto, não foram sem consequências. Muitas facções da sociedade egípcia, especialmente o poderoso sacerdócio de Amon, viram essas mudanças como uma ameaça à sua riqueza e influência. Essa oposição cresceu e acabou contribuindo para o colapso do período Amarna e para os eventos que levariam à execução brutal de Nefertiti. Além desses conflitos internos, o Egito enfrentou pressões externas durante esse período. Os territórios do Império foram ameaçados pelo poder crescente dos hititas e de outros reinos rivais. O reinado de Nefertiti coincidiu com o período de declínio militar e tensões diplomáticas, o que exacerbou ainda mais a instabilidade de seu governo. Entender o contexto histórico da vida de Nefertiti é essencial para compreender a sua eventual execução. A revolução religiosa iniciada por Akhenaton e Nefertiti, aliada à agitação política e às ameaças externas, criou um ambiente no qual o destino de Nefertiti foi selado. Os eventos que ocorreram durante sua vida oferecem insights valiosos sobre a complexa dinâmica do Egito Antigo e a fragilidade do poder em uma era tumultuada. A ascensão de Nefertiti ao poder é uma história notável de ambição, influência e fascínio pela beleza. Apesar das incertezas em torno de suas origens, ela se tornou uma das mulheres mais proeminentes e poderosas da história do Egito Antigo. Seu casamento com o faraó Amenhotep IV, que mais tarde ficou conhecido como Akhenaton, levou ao centro das atenções e a estabeleceu como uma figura-chave no cenário religioso e político da época.
Como a grande esposa real, Nefertiti ocupou uma posição de imenso prestígio e influência. Ela era responsável por cumprir vários deveres cerimoniais e religiosos ao lado do marido, inclusive fazer oferendas aos deuses, participar de festivais estatais e presidir ocasiões importantes. Desde o início de seu casamento, a beleza e o carisma de Nefertiti cativaram tanto a corte real quanto a população egípcia, levando a uma rápida ascensão. A transformação religiosa iniciada por Akhenaton desempenhou um papel significativo na ascensão de Nefertiti ao poder. A mudança do politeísmo para o monoteísmo, com o deus Sol Aten no seu centro, exigiu uma reorganização da hierarquia religiosa e política. Nefertiti abraçou a nova religião de todo o coração e seu apoio inabalável à visão de Akhenaton permitiu que ela conquistasse uma posição única para si mesma na estrutura de poder em evolução. Diferentemente das rainhas anteriores, Nefertiti era frequentemente retratada em obras de arte como parceira igual de Akhenaton, participando da adoração de Aten e compartilhando as responsabilidades do governo. Esse afastamento da tradição foi uma prova de seu poder e influência dentro da corte real. O famoso busto de Nefertiti, descoberto em 1912, mostra a sua beleza e porte real, consolidando ainda mais o seu status como símbolo de poder e elegância. A influência de Nefertiti foi além das questões religiosas. Seu papel na construção da nova capital de Akhetaten, bem como seu envolvimento em assuntos diplomáticos, demonstraram sua capacidade de lidar com situações políticas complexas. Ela foi fundamental para o estabelecimento do período Amarna, e a própria cidade foi um monumento à visão compartilhada por ela e Akhenaton para o Egito. A rainha também desempenhou um papel crucial na criação e na educação de suas 6 filhas, que foram criadas na nova capital e preparadas para ocupar cargos de poder. Meritaten, a filha mais velha, viria a se tornar a grande esposa real de seu pai, Akhenaton, após o desaparecimento de Nefertiti dos registros históricos. Entretanto, a ascensão de Nefertiti ao poder não foi isenta de controvérsias. A agitação religiosa que ela ajudou a criar gerou tensões na sociedade egípcia, já que o sistema de crenças politeísta tradicional foi derrubado em favor da nova religião monoteísta. O deslocamento do poderoso sacerdócio de Amon e o redirecionamento de recursos para a construção de Akhetaten prejudicaram o tecido social do império. Essas tensões foram ainda mais exacerbadas pelo declínio da posição militar e diplomática do Egito, já que o império enfrentava ameaças crescentes de potências rivais como os hititas. O reinado de Nefertiti foi marcado por um período de incerteza e instabilidade, o que obscureceu as suas conquistas e alimentou a oposição ao seu governo. A ascensão de Nefertiti ao poder foi um testemunho de sua inteligência, ambição e beleza, com força motriz por trás das mudanças religiosas e políticas do período Amarna. Ela deixou uma marca indelével na história egípcia. No entanto, suas realizações foram acompanhadas de conflitos e controvérsias, que acabaram contribuindo pela sua queda e execução brutal. O reinado de Nefertiti como rainha do Egito foi marcado por uma série de conquistas inovadoras, que não só deixaram um impacto duradouro no cenário cultural, artístico e religioso do país, mas também a consagraram como uma das mulheres mais influentes da história. Durante seu período como rainha, Nefertiti supervisionou uma infinidade de projetos e iniciativas, muitos dos quais contribuíram para o legado único do período Amarna. Uma das conquistas mais significativas de Nefertiti foi seu papel na reforma religiosa liderada pelo seu marido, Akhenaton. Como consorte principal do faraó, Nefertiti esteve intimamente envolvida na transição da adoração tradicional do panteão egípcio, com Amon à frente, para a adoração monoteísta do deus Sol Aten. Essa reforma implicou a construção de novos templos dedicados a Aten, o abandono de Tebas como capital e a mudança para a recém-construída cidade de Akhetaten. Como resultado de seu compromisso inabalável com a nova religião, Nefertiti ganhou considerável influência em assuntos religiosos, chegando a adotar o título de Nefer-Nefer-Aten, que significa Belas são as belezas de Aten. Esse novo título refletia seu status elevado como esposa do faraó e figura-chave na hierarquia religiosa da época. Outra grande realização durante o reinado de Nefertiti foi o estabelecimento da nova capital, Akhetaten, também conhecida como Amarna. Essa cidade, localizada às margens do rio Nilo, foi construída com o propósito de servir como centro religioso e político da nova ordem monoteísta.
Nefertiti desempenhou um papel essencial no planejamento, no projeto e na construção da cidade, que apresentava elementos arquitetônicos inovadores e um foco na luz natural para homenagear o deus Sol Aten. Sob a orientação de Nefertiti, Akhetaten tornou-se um próspero centro cultural, atraindo artesãos, escribas e estudiosos de todo o Egito. Os palácios e templos e tumbas da cidade eram adornados com obras de arte vibrantes, refletindo o estilo artístico único de Amarna, caracterizado pelo naturalismo, fluidez e foco na vida cotidiana da família real. O reinado de Nefertiti viu o florescimento das artes, com seu patrocínio, resultando em uma mudança distinta na representação da realeza e do povo egípcio. O estilo artístico de Amarna rompeu com as representações rígidas e formais do passado, adotando uma representação mais natural e realista da forma humana. Nefertiti, com a sua beleza icônica, serviu de inspiração para os artistas, e a sua imagem se tornou sinônimo da época. O famoso busto de Nefertiti, descoberto na oficina do escultor Thutmose, exemplifica o estilo Amarna e a imortaliza como um símbolo de beleza e poder. Por meio de seu patrocínio, Nefertiti deixou uma marca indelével no cenário artístico do Egito Antigo, moldando a forma como a realeza era tratada e comemorada pelas gerações seguintes. Além de suas contribuições para a religião, a arquitetura e as artes, Nefertiti desempenhou um papel ativo nos assuntos diplomáticos do Império. Como rainha, ela estava envolvida na manutenção das relações com os vizinhos e aliados do Egito, incluindo os poderosos reinos de Mitanni e da Babilônia. A correspondência diplomática descoberta em Amarna, conhecida como Cartas de Amarna, atesta o envolvimento de Nefertiti nessas negociações, revelando sua destreza como diplomata e política habilidosa. O reinado de Nefertiti testemunhou um avanço das mulheres na sociedade egípcia, especialmente na corte real. Como esposa do faraó, Nefertiti ocupou uma posição de poder considerável e usou a sua influência para promover o papel das mulheres nas esferas religiosa, política e cultural. A proeminência de suas 6 filhas em obras de arte oficiais e o envolvimento delas em vários aspectos de administração da corte atestam a ênfase dada à educação e ao empoderamento das mulheres durante esse período. Além disso, a representação de Nefertiti na arte como parceira igualitária de Akhenaten e a sua participação ativa em assuntos religiosos e estatais estabeleceram um precedente poderoso para as governantes, como Hatshepsut e Cleópatra, que mais tarde subiriam ao poder no Egito. O reinado de Nefertiti foi uma época de transformação cultural, artística e religiosa sem precedentes. Suas realizações, desde o estabelecimento de Akhetaten e o patrocínio das artes até os seus esforços diplomáticos e o avanço das mulheres, deixaram um impacto duradouro na estrutura da história egípcia. No entanto, essas realizações não foram isentas de controvérsias, e a agitação causada por seu governo acabaria levando à sua brutal execução. Embora o reinado de Nefertiti tenha sido marcado por conquistas inovadoras, também foi uma época de considerável agitação e turbulência. As mudanças radicais que ela e Akhenaten introduziram na sociedade egípcia, juntamente com o declínio da posição militar e diplomática do Império, levaram a inúmeras controvérsias e conflitos que acabaram contribuindo para sua queda. Uma das fontes mais significativas de controvérsia durante o governo de Nefertiti foi a oposição às reformas religiosas que ela e Akhenaten haviam promulgado, o estabelecimento do ateísmo como religião do Estado e a subsequente supressão do culto politeísta tradicional enfrentaram a resistência de vários segmentos da sociedade egípcia, principalmente do poderoso sacerdócio de Amon. Os sacerdotes de Amon, que acumularam riqueza e influência consideráveis ao longo dos séculos, viam a nova religião monoteísta como uma ameaça direta ao seu status e poder. Essa oposição criou tensões nas esferas religiosa e política, com a formação de facções contra o casal real e suas reformas radicais. A construção de Akhetaten e o redirecionamento de recursos para a adoração de Aten colocaram uma pressão econômica significativa sobre o Estado egípcio. O abandono de Tebas como capital e a subsequente negligência de seus templos e monumentos foram vistos por muitos como uma traição à história e às tradições do Egito. Os gastos luxuosos com a nova cidade e a corte real exacerbaram ainda mais e contribuíram para o crescente descontentamento. O reinado de Nefertiti coincidiu com o período de declínio militar para o Egito, pois o Império lutava para manter os seus territórios e se defender das ameaças externas de potências rivais como os hititas. O foco em reformas religiosas e culturais, bem como a alocação de recursos para a construção de Akhetaten, deixou o Império vulnerável a ataques e pressões diplomáticas.
Os últimos anos do reinado de Nefertiti foram marcados por uma crise de sucessão, pois o casal real não conseguiu produzir um herdeiro masculino para o trono. A ausência de um sucessor claro levou ao aumento da instabilidade na corte real, com várias facções disputando poder e influência. O desaparecimento de Nefertiti dos registros históricos e a subsequente ascensão da sua filha Mentuhotep como grande esposa real alimentaram ainda mais as especulações e intrigas. Alguns estudiosos acreditam que Nefertiti pode ter governado brevemente como uma faraó sob o nome de Nefer-Neferuaten, enquanto outros sugerem que a sua queda em desgraça foi resultado de maquinações políticas orquestradas por seus inimigos. As controvérsias e os conflitos que surgiram durante o governo de Nefertiti criaram um ambiente propício para a agitação e a traição. À medida que as tensões na sociedade egípcia aumentavam, o cenário estava preparado para a execução brutal que acabaria por pôr fim em seu reinado e ao período Amarna. A queda de Nefertiti foi o ponto culminante das controvérsias, conflitos e tensões que assolaram seu governo. Com o enfraquecimento do Império Egípcio e o aumento da oposição às suas reformas religiosas, o cenário estava pronto para um fim dramático e brutal de seu reinado. A primeira indicação da queda de Nefertiti é o seu súbito desaparecimento dos registros históricos por volta do 14º ano do reinado de Akhenaten. As razões por trás da sua ausência continuam sendo objeto de muito debate e especulação. Alguns estudiosos sugerem que ela pode ter caído em desgraça com seu marido, enquanto outros propõem que ela morreu de causas naturais ou foi exilada como resultado de intrigas políticas. O fim do período Amarna, marcado pela morte de Akhenaten e pela ascensão de Tutankhamon ao trono, anunciou um retorno ao panteão egípcio tradicional e a rejeição do ateísmo. Essa restauração religiosa, conhecida como Contra-Reforma, foi acompanhada pelo desmantelamento de Akhenaten e pelo apagamento sistemático do legado de Nefertiti e Akhenaten dos anais da história. Como a memória do casal real foi condenada e suas conquistas destruídas, a queda de Nefertiti foi completa. Apesar dos esforços para apagar a sua memória, evidências da execução brutal de Nefertiti surgiram nos últimos anos. Em 2012, a descoberta de uma múmia mutilada no Vale dos Reis levou alguns estudiosos a propor que poderiam ser os restos mortais da outrora grande rainha. A múmia apresentava sinais de uma morte violenta, incluindo um crânio esmagado e membros desmembrados, indicando que ela havia sido submetida a uma execução brutal e humilhante. Embora a identidade da múmia continue sendo objeto de debate, as evidências sugerem que Nefertiti teve um fim terrível. Embora o reinado de Nefertiti tenha sido marcado por controvérsias e tenha terminado em tragédia, seu legado como uma rainha poderosa e influente perdura. Suas contribuições para a religião, a cultura e a arte egípcias, bem como seu papel no avanço das mulheres, fizeram com que ela ganhasse um lugar na história como uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas do mundo antigo. A história da execução brutal de Nefertiti serve como um conto de advertência sobre a fragilidade do poder e os perigos da ambição. Apesar de suas muitas conquistas e do fascínio duradouro de sua beleza, a queda da rainha é um lembrete claro de que até mesmo os mais poderosos podem ser vítimas das vicissitudes do destino e das maquinações de seus inimigos. A execução brutal de Nefertiti continua sendo um dos eventos mais enigmáticos e intrigantes de sua vida. Como uma rainha poderosa e influente, ela desafiou a tradição e exerceu um poder significativo, mas sua queda ocorreu de forma rápida e violenta. Esse capítulo examina os eventos e as circunstâncias que levaram à sua execução, a maneira como ela foi realizada e o impacto de sua morte na sociedade egípcia e no legado do período Amarna. Como o governo de Nefertiti foi marcado por revolta religiosa, tensão econômica, declínio militar e intrigas políticas, é plausível que uma conspiração contra ela tenha sido formada por facções dentro da corte egípcia. O poderoso sacerdócio de Amon, que havia sido desalojado pelas reformas religiosas, pode ter buscado vingança contra a rainha e seu marido por sua suposta heresia. Além disso, os rivais da família real e da corte, ameaçados pelo poder e pela influência sem precedentes de Nefertiti, podem ter planejado a sua queda para garantir as suas próprias posições. As tensões e os conflitos que haviam fervido durante todo o reinado acabaram chegando a um ponto de ebulição e o cenário foi preparado para um ato brutal de retribuição. Os detalhes exatos dos eventos que levaram à prisão e execução de Nefertiti permanecem envoltos em mistério. Entretanto, é provável que ela tenha sido traída por membros do seu círculo íntimo, que conspiraram com seus inimigos para provocar a sua queda. Uma vez presa, ela teria sido submetida a um julgamento, embora os procedimentos provavelmente fossem de uma mera formalidade, com sua culpa já predeterminada por seus poderosos adversários. A maneira como Nefertiti foi executada foi particularmente brutal e planejada para servir de aviso a outros que ousassem desafiar a ordem estabelecida.
a múmia mutilada descoberta no Vale dos Reis em 2012 fornece evidências da natureza horrível de sua morte. O crânio esmagado e os membros desmembrados e outros sinais de trauma violento sugerem que ela foi submetida a uma provação horrível e agonizante. Seus carrascos podem ter optado por humilhá-la e torturá-la publicamente antes de sua morte, para enfatizar a gravidade de seus supostos crimes e reprimir qualquer possível dissidência. Esse espetáculo brutal teria enviado uma mensagem assustadora a qualquer pessoa que considerasse desafiar as normas religiosas e políticas da época. Após a execução de Nefertiti, o período Amarna chegou a um fim rápido e ignominioso. Com a morte de Akhenaton e a ascensão de Tutankhamon, o cenário religioso e político do Egito foi novamente transformado. A adoração politeísta tradicional foi restaurada e o sacerdócio de Amon recuperou seu poder e influência. A cidade de Akhenaton foi abandonada, seus monumentos foram desmantelados e sua própria existência foi relegada ao esquecimento. A memória de Nefertiti e Akhenaton foi sistematicamente apagada dos anais da história, seus nomes foram retirados das inscrições e suas imagens foram desfiguradas. Esse esforço conjunto para erradicar o seu legado foi um poderoso testemunho do medo e do ódio de seu governo, que ele inclusive gerou. Apesar dos melhores esforços dos seus inimigos, Nefertiti e o período Amarna não foram completamente esquecidos. A redescoberta das ruínas de Amarna e a descoberta do busto icônico de Nefertiti em 1912 trouxeram a história enigmática da rainha e seu reinado tumultuado de volta à consciência pública. Hoje, Nefertiti é lembrada não apenas pela sua execução brutal, mas também pelas suas contribuições à cultura, arte e religião egípcias, bem como por seu papel no avanço das mulheres. Sua vida serve como um poderoso lembrete da complexa interação entre poder, ambição e as forças da história que moldam os destinos até mesmo dos indivíduos mais extraordinários. O resultado da execução de Nefertiti teve consequências de longo alcance para o Egito e o legado do período Amarna. O fim brutal da rainha e a subsequente restauração das práticas religiosas tradicionais marcaram um ponto de virada na história egípcia, pois o império procurou se distanciar do controverso reinado de Nefertiti e Akhenaton. Quando o jovem Tutankhamon subiu ao trono, ele foi incumbido de responsabilidade monumental para curar as divisões que haviam surgido durante o governo de seus antecessores. Sob seu reinado e sob a orientação de seus conselheiros, o Império embarcou em um processo de restauração e reconciliação. Os templos e monumentos que haviam sido negligenciados ou profanados durante o período Amarna foram reparados e rededicados, enquanto o sacerdócio de Amon foi restabelecido e voltou à sua antiga proeminência. Em uma tentativa de apagar a memória de Nefertiti e Akhenaton, seus nomes foram removidos de monumentos, inscrições e registros oficiais. Esse esforço conjunto para erradicar o seu legado foi motivado não apenas por um desejo de retribuição, mas também pelo reconhecimento de que a memória de seu governo representava uma ameaça à estabilidade e à continuidade do Estado egípcio. Apesar desse esforço, o período Amarna e a história de Nefertiti não foram totalmente esquecidos. A redescoberta das ruínas de Akhenaton e o busto icônico desenterrado de Nefertiti no início do século XX levaram ao ressurgimento do interesse pela rainha e sua vida extraordinária. A execução brutal de Nefertiti e o subsequente apagamento da memória da história serviram como símbolos poderosos de transitoriedade do poder e da inconstância da memória humana. À medida que estudiosos e arqueólogos continuam a desvendar os mistérios da sua vida e de seu reinado, a história de Nefertiti se tornou um conto de advertência, lembrando-nos da natureza precária do poder e das consequências muitas vezes trágicas da ambição. Nos anos que se seguiram à sua execução, o Império Egípcio experimentou um lento declínio, pois a memória de Nefertiti e seu tumultuado reinado lançaram uma longa sombra sobre o país. O Império, enfraquecido por conflitos internos e ameaças externas, nunca mais alcançaria as alturas de poder e influência que desfrutou durante a sua Era de Ouro. Hoje, a história de Nefertiti continua sendo um testemunho duradouro da natureza complexa e muitas vezes brutal da história humana. As conquistas da rainha, sua queda em desgraça e sua morte definitiva servem como lembretes pungentes do frágil equilíbrio entre o poder e a vulnerabilidade, a ambição e a arrogância e a inexorável marcha do tempo.